que nos acompanham, né, ou aqueles que ainda vão entrar. Farley, seja bem-vindo, e você deve ter acompanhado aí, no dia de hoje, né, 8 de janeiro de 2023, os desdobramentos ou o acontecimento lá em Brasília, né, que é a chamada tomada do poder pelo povo, né? A gente sabe, né, Farley, que a Constituição diz que todo poder emana do povo, mas a princípio, a gente precisa pensar se realmente nós vivemos num país democrático. E que tipo de democracia é essa? Ela é uma democracia direta, uma democracia indireta, ou nós já estamos numa ditadura socialista ou ditadura comunista? Nós já estamos numa ditadura. Nós estamos numa ditadura comunista, uma ditadura, faz um tempo, tá? Durante o governo Bolsonaro, essa turminha comunista, através do STF, de vários parlamentares omissos, eles destruíram totalmente o Estado de Direito. Qualquer oposição que fala que eles não concordam contra o Ministério da Verdade deles é taxado por fake news, tá? Tudo que você faz para defender a liberdade do povo é taxado como ato antidemocrático, e quando você fica revoltado e pé da vida com tudo isso, é discurso de ódio, tá? Então eles construíram um vocabulário que consegue enganar quem já está acostumado com a mente destruída por anos e anos da maldita pedagogia do Paulo Freire, para conseguir, e o pessoal acredita em qualquer coisa. Tem muito petista que acha que a facada no Bolsonaro foi fake, que foi tudo invenção, que nada disso aconteceu. Quando a pessoa entra nesse nível de delírio, o que você vai falar para a criatura dessa? Ou, por exemplo, que nem a ideologia de gênero trabalhada nas universidades, que equivale ao terraplanismo. Tá? Então, o cara que está na ideologia de gênero, acreditar no terraplanismo é praticamente a mesma coisa. Ambas coisas absurdas e totalmente fora da realidade. Se você destrói a inteligência da pessoa, você não tem nem como mostrar nada. Em todos os nossos meios, nós somos houve censura, prisões ilegais, tá? Todo esse conjunto é característico de uma ditadura. E com a saída do Bolsonaro através desse negócio que, se a gente falar aquela palavrinha a ver com frauda, dá problema, né? Então, foram roubados, né? O ladrão roubou, o que mais ia acontecer? A gente está numa situação bem difícil, sem expectativa, com um governo ilegítimo e sem expectativa de conseguir resgatar de formas democráticas, tá? E aí vem que o Olavo... O que a gente percebe aí é que desde o início já vinham tendo sinais, indicadores da falta de transparência em todo o processo, né? E isso começou lá atrás, desde quando o Nine foi descondenado, né? Então, nessa descondenação, o povo parou em êxtase, se perguntando, ué, como assim? Como que uma pessoa é descondenada, sendo que ela foi condenada em 13 instâncias por 21 juízes, se não me falha a memória, né? Todos eles unanimemente, com provas substanciais, cabais, de que houve corrupção, com pessoas que na delação disseram houve sim, aconteceu sim. E aí as pessoas se perguntaram, onde é que fica a questão da ficha limpa? Como que eu posso ter... Não existe. Quando a lei só existe para um, não é um processo democrático. A lei só existe para cobrar um lado e para favorecer um lado. A mesma conversa roda totalmente, muda o oposto quando é para o outro lado. Então, por exemplo, qualquer coisa que você faz, se você é de direita, se você fizer a mesma coisa, uma de direita e uma de esquerda, duas pessoas. A de direita faz uma coisa, são palavras feias. A de esquerda faz exatamente a mesma coisa, são palavras bonitas. Tá? Então, não existe Estado de Direito. Isso caiu, quebrou. Tá? Por exemplo, quando... Isso faz parte de uma estratégia comunista, né? Criar narrativas, né? E eles foram jogando e chutando o balde, fazendo coisas uma atrás da outra, na cara de todo mundo, comprovado, nítido, evidente, com a gente falando, gritando, e eles conseguiram fechar entre eles, com a militância, de tal forma que foi passando um absurdo atrás do outro, ninguém fez nada, e se a gente não conseguir parar isso, vai ser mais absurdos ainda, por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre na cara, não vai ter nenhum meio de ação.
esse silenciamento das instituições como o Ministério Público, OAB, magistratura, o silenciamento da sua maioria pelas instituições não te tudo assusta? cúmplice. Então, tudo cúmplice, tá chuviscando aqui fora, tudo cúmplice dessa situação de atos antidemocráticos, dessa ação ditatorial. Ou seja, são todos cúmplices dessa ditadura comunista. E estão agindo de forma totalmente criminosa, nesse sentido. Mas eles estão juntos de tal forma, aquele negócio que mentira tem perna curta e não vai longe, quando um monte de mentiroso dá as mãozinhas, eles caminham mais longe. E a gente está vendo isso na prática agora. É porque a aposta deles é aquela coisa, uma mentira repetida 1000 vezes, ela cria a veracidade, né? Então é Sim, isso que nós estamos repetida por muita gente. O muita Goebbels, ele fez a mentira repetida várias vezes, e agora essa turminha comunista é uma mentira repetida várias vezes por muitas pessoas, tá? Então gera uma mentira muito mais forte. Uhum. E o jornalismo vem sustentando todos os dias com palavrinhas como golpistas, antidemocráticos, são pessoas com ódio, né? Eles têm... O amor venceu o ódio. Entre todas... o amor de quem é fã de Fidel Castro, um assassino. Esse é o amor, né? Aí quando a jogada é para dizer que o Nine, ele é amigo, né, de ditadores, não, aí não, ele não é amigo de ditadores. De jeito nenhum. Né? Então já era esperado que fosse chegar a esse ponto a manifestação, não é? Uma vez que foram praticamente 60 dias em frente aos QGs, os quartéis generais, então já era esperado que fosse chegar a esse ponto que chegou hoje, não? O Bolsonaro, ele estava tendo uma liderança, todo mundo estava na expectativa dele. Tá? A convulsão social que está acontecendo agora, ela é resultado, ela foi adiada porque era o Bolsonaro que segurava. Sem o Bolsonaro não há quem segure. Tá? Então, essa é a consequência. O pessoal falava que ele era o ditador, mas ele evitou todas as ações de um ditador, até mais, ele foi democrático até demais, porque com bandido você não conversa, não existe democracia com bandido, tá? A esquerda é toda bandida, não existe democracia com esquerda, tá? Eles sempre foram ditadores, assassinos, mentirosos, tá? Como é que você vai fazer uma conversa amigável com o sujeito que tem plano de te matar e já mataram 100 milhões de pessoas, tá? Não existe isso no processo democrático. A gente estava tentando vencer dessa maneira para evitar um conflito maior. Só que ninguém as pessoas foram sendo anestesiadas e o sapo foi cozinhando devagarzinho, tá? E agora está no momento crítico. Pois é, então, a população ela se manteve ali numa manifestação pacífica, como diz o artigo 5º da Constituição, né? Na expectativa de resolver tudo dentro da lei. Ordeira, aguardando que houvesse uma manifestação ou do Senado, ou do Congresso, ou do quartel, ou dos generais, né? ou do Ministério Público, ou de algum órgão ou instituição que fosse levantar a bandeira e falar, olha, gente, vamos corrigir isso aí, né? Vamos colocar as coisas, os pingos nos is, vamos acertar o que precisa ser acertado. O que acontece? 60 dias todo mundo se silenciou. Então, eu já esperava isso, e vou falar uma coisa para você, eu espero até algo pior. Evidentemente que nós queremos, né, que algo pior aconteça, mas, diante do cenário que vem se apresentando, atenção, é que está para o pior. E vou mais longe, este governo que aí está, estou falando do governo federal, este governo que está, eu não dou 1 ano e meio para o Brasil virar algo parecido com a Argentina ou com a Venezuela. Se ele virar, ele vai virar muito mais rápido, principalmente na parte das liberdades individuais. A economia até pode despencar um pouco mais devagar, mas a liberdade individual vai cair, vai ser agora vai ou nunca. Essa já vem sendo tolhida já foi roubada absurdamente. Nesses 4 anos, né, desde 2018, né, 2019, quando Bolsonaro assume, até agora, 2023, ela já vem sendo tolhida as liberdades individuais. Você deve ter acompanhado aí a questão lá das conversas do WhatsApp entre empresários. Ou seja,
inquéritos ilegais totalmente fora do que era para ser. Exato. E ele, lógico que eles vão discordar disso e vão falar que isso é fake news. E eu vou mais longe. Para mim, estas prisões, elas se comparam a crime de tortura. Por quê? Uma vez que você não tem um crime de opinião, não existe crime de opinião, mas eles estão querendo criar um Ministério da Verdade, onde vão decidir o que é fake news e o que é verdade, né? E querer criminalizar qualquer pessoa que falar contra eles, a tendência natural é essa, é para isso que nós estamos caminhando. É por isso que já há uma censura no Brasil, uma censura que eu considero ainda moderada, leve, mas ela é uma tendência de partir para uma censura mais agressiva. Né? Se não for, se não houver os freios e contrapesos, o mais rápido possível para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, agora é o seguinte, nós temos que analisar duas coisas que o Olavo de Carvalho comentou, tá? Ele comentou uma vez o seguinte, o Brasil agora só tem um jeito, que é Bolsonaro, a união indissolúvel entre o Bolsonaro, as Forças Armadas e o povo. Os generais do alto comando foram os poodles verde-oliva, tá? E traíram o povo. Faltou isso, foi dia 30 de dezembro. Agora, teve mais duas coisas, as duas coisas que o Olavo falou que caminha para isso. Primeiro, o povo invadir tudo, foi o que eles fizeram hoje, estão lá, e falar o seguinte para os militares, vocês tomam o nosso lado ou nos matem. Um dos dois. Eles podem acontecer, eles tomar o lado do povo, mas aí ele vai ter que ter militares se rebelando contra oficiais, e eles passam por uma lavagem cerebral muito pesada e vão ter muito medo de fazer isso, tá? Então, é algo muito arriscado. Ou as Forças Armadas obedecendo ordens, tá? Porque eles amam obedecer ordens, né? Sei lá, o negócio sadomasoquistas, bobear, né? Eles vão obedecer ordem e aí vão massacrar o povo por vez e vamos ter uma ditadura terrível, sanguinária, proporcional até pior do que outros países, avançando muito mais de uma vez para isso, tá? Então, tem essas duas opções, ou seja, os militares ficam do lado do povo contra essa ditadura de esquerda que está sendo instaurada a largos passos, com todas a roubalheira nas urnas e tudo mais, ou eles ficam com a gente ou ficam contra a gente. Mas agora é um vai ou racha. E o seguinte, muita gente fala que você tem que ser mais prudente, que nem, por exemplo, o Bernardo Kister, tá? O pessoal mais olavista, ele costuma pegar mais que você tem que fazer a base, tem que construir a base, porque você tem que ler, agora sentar e estudar, é um processo lento. Mas aí vem aquela pergunta, com essa perseguição que está tendo, como é que vai conseguir fazer esse processo lento? Então, e depois que o povo tiver totalmente acabado, como é que você vai conseguir levantar depois? Você sabe uma coisa que me veio à mente desde o início, né? Quando tudo começou a um descaminho, né? Quando tudo começou a um desregramento, me veio à cabeça o seguinte: onde estão as forças auxiliares e as forças militares? Foi o primeiro pensamento que me veio. Aí me ocorreu o seguinte: você verifica, por exemplo, agora eu vou falar das forças auxiliares, né? O militar, civil, guardas e etc. Entram nas periferias, dão tapa em vagabundo, gravam vídeos, postam na internet, alguns matam, prendem, fazem o diabo. E um único homem que se usurpa da máquina pública, né, de uma instituição, do poder que o brasão do Estado dá para ele, né, se usurpa desse poder, faz, desfaz. Aí, por outro lado, nós temos o Rodrigo Pacheco, que senta em cima de todos os pedidos de impeachment, nem sequer coloca para análise esse impeachment, né? E você vê assim, que nem as forças militares ou auxiliares foram para cima do Alexandre de Moraes, né? Quando faz um estudo de direito, qualquer aluno aí, logo no primeiro ano, ele vai perceber que um crime permanente, um crime em andamento, qualquer cidadão poderia dar voz de prisão a esse cara, uma vez que ele percebe que há um crime ali em andamento. Sim, o general Vilas Boas, quando a Dilma mandou
usar o exército contra o povo, ele falou para ela que o exército tem tradição de dar voz de prisão para quem dá uma ordem ilegal. Então, por exemplo, ele conseguiu segurar nesse ponto. Agora é o seguinte, eu lembro também do Olavo de Carvalho falando que os próprios generais, eles têm seu próprio projeto socialista. Às vezes eles querem as coisas do jeito deles, e eles não eram tão fã do Bolsonaro. Por exemplo, o Bolsonaro, ele era mais armamentista. Nem todo mundo do exército é armamentista, porque eles vão ter arma na mão deles. Eles ficam contentes com isso. O povo que se lasque. Para muitos militares, eles são uma casta superior, porque os militares, braveza, bravura, não sei o que lá, fica lá só lambendo a própria farda, tá? Tem mais amor pela própria farda do que pelo povo brasileiro. Eles são corporativistas mais do que patriotas. Então, para muitos desses militares, eles querem ficar achando que vai resolver, não sei o que, eles querem daquele jeito. Não, a gente tá armado, o povo não, que a gente protege o povo, mas na hora que tem que proteger também não se levanta e não faz nada. Então, a cabeça de muitos deles é diferente, eles não estão com essa realidade. Então, eu, por exemplo, eu já fui um desarmamentista no passado. Hoje, eu passei por um processo renovatório da minha mentalidade com relação ao desarmamento, né? Já tive essa mentalidade pacifista, desarmamentista. Quando eu falo assim, já tive a mentalidade pacifista, não quer Ixi, o convidado saiu. Voltou. Voltou. Porém, o que acontece? O que nós temos aí é que um povo armado, ele é um povo forte para poder impedir qualquer tipo de ditadura que surja. Né? As armas precisam estar nas mãos certas. Precisam pessoas serem capacitadas, honestas, que estejam prontos para defender o seu país. Tá? É um dever de todo cidadão fazer parte disso. E tem que ter o juízo para isso. Tem muita gente que tem gente que não tem, tá? Mas aqueles que têm precisam tomar a iniciativa e entrarem nessa cultura, sim, de armamentismo, que isso é extremamente importante. Eu percebi que o que o Bolsonaro quis fazer é seguir o mesmo modelo dos Estados Unidos, onde os cidadãos lá, eles têm liberdade para poder ter a aquisição de armas de fogo. E eu vejo isso como altamente positivo, né? Desde que elas estejam na mão de pessoas qualificadas para manuseá-las. Né? E isso vem acontecendo com os CACs, né? Que passam por todo esse processo. Mas ainda assim é um problema, porque é o seguinte, eu lembro do Olavo comentando que se o Estado sabe quem tem arma e onde elas estão e quantas são, uma vez fica fácil de tomar. Foi o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Hitler mandou fazer o registro, depois mandou buscar, falando que o Estado ia proteger, aí depois mandou todo mundo para o campo de concentração. Tá? Ideia de campo de concentração que ele copiou do Stalin. Tá? Então, todas as ditaduras são desarmamentistas e o primeiro passo para você tomar arma é você registrar. O exército brasileiro, se ele tivesse consciência disso, ele nunca ia exigir isso, ele ia ser contra o registro. E se ele realmente fizesse alguma coisa para incentivar isso, ele não colocava uma taxa de R$450 para cada apostilamento de arma, que é uma palhaçada. Por que ele tem que cobrar essa taxa? Ele achou um lugarzinho para ele ganhar dinheiro e para poder gerar empecilho também. Isso é sacanagem deles. Então o militar tinha que ter mais consciência da realidade e ser mais patriota também. Pois é. E você acha que essas manifestações, a tendência é elas se tornarem mais assim, como eu vou dizer, mais fortes, mais engajadas, né? Porque certamente que alguns políticos aí vão se utilizar, né, para poder tentar reprimir essa manifestação. Então, aí depende. Se os militares tomarem um lado da população, o governo Lula cai hoje. Se os militares agirem contrário e ficarem obedecendo esse carniça, a repressão vai ser muito mais pesada. E aí vai toda a máquina do judiciário para pegar filmagem, quem entrou, prisão, multa, que nem aconteceu nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Então, a gente está num ponto agora que depende das notícias dos próximos minutos, ou talvez esteja até acontecendo, a gente está na live e não está vendo isso, a coisa vai virar a favor ou vai virar contra.
E a gente vai ter uma coisa que vai melhorar ou vai piorar. E o melhor também vai ser o melhor difícil. Eu estou tentando lembrar aqui o país, eu não me lembro se foi na Ucrânia. Eu acho que foi na Ucrânia, em que eles faziam tipo barraquinhas e eles ficavam ali manifestando por vários dias. Quando a polícia ia reprimi-los, né, ia oprimi-los e reprimi-los, o que eles faziam? Eles automaticamente já comunicavam os outros, e aí as pessoas vinham e rapidamente a praça enchia uma multidão de pessoas. E a polícia era obrigada a recuar diante daquela manifestação e daquela aglomeração de manifestantes. Você acha que o povo está organizado a este ponto, de chegar nesse ponto? Boa pergunta. A quantidade de manifestante que tem em Brasília, que foi lá para acampar, foi suficiente para ocupar os prédios e entrar lá. Mas para você encher aquela praça dos três poderes, ter condições para fazer frente à polícia, teria que o povo de Brasília, o povo de direita em Brasília, ir em massa agora para a Esplanada. Os números, eles variam, né? Teve gente falando em 22 milhões, mas a imprensa esquerdista falando em 5 milhões, alguma coisa assim. Aí eu não sei desses números, não prestei atenção nessa parte. Assim, a imprensa, ela sempre vai jogar para baixo, né? Sempre foi esse... quando eu falo a imprensa, eu não estou dizendo toda a imprensa, eu estou dizendo... A maioria dela que é um bando de militante esquerdista, um bando de filho do capeta, para falar a verdade. Exatamente. Então, essa parte da imprensa aí sempre vai noticiar exatamente o oposto daquilo que precisa ser noticiado. Inclusive, eu vou falar uma coisa para você. O Congresso, para mim, é um Congresso covarde. E aí, para mim, eu estou falando de deputados, estou falando de senadores, são covardes. Por quê? Porque quando você tem uma situação como essa que vem acontecendo no Brasil, é fácil de você resolver, até mesmo mediante de leis. Senta, elabora leis e fala, pô, está tendo ativismo político, tá, o Senado não reagiu, então nós vamos puxar a responsabilidade para o Congresso. O Congresso vai reagir. O Senado não reagiu, o Congresso não reagiu, então Forças Armadas é obrigada a reagir. Entende? Então, você vê que, em matéria de leis, não foram criado nada, não foi criado mecanismo de punição, não foi... Então, você vê que há um acovardamento, né, uma covardia, uma muito passiva, muito tolerante. A impressão que eu tenho é que eles estão com medo. Sim. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eles bateram muito em cima da reforma da economia. Todos eles estavam pensando naquela postura da economia. Eles tinham que ter trabalhado a questão também das liberdades. Só que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira blindaram tudo que poderia agir ou fazer alguma reação contra Alexandre de Moraes. Eles protegeram o STF para o STF ir seguindo, fazendo um absurdo atrás do outro, e qualquer ação contra o abuso de autoridade e tudo mais, eles sentaram em cima e bloquearam. Deixaram dar uma melhoradinha na economia, tá? Porque depois eles teriam mais dinheiro para roubar também, e com isso aumentava o projeto de poder. E pela nossa liberdade não foi feito nada. Certo. E isso é um problema gravíssimo. Não teve leis para garantir a liberdade de expressão, não teve leis que abrisse a questão do armamento, foi só decreto do Bolsonaro, só decretos que caiu tudo assim que o ladrão assumiu. Então, a gente não conseguiu avançar no ponto mais importante, que é a liberdade, ficou só com a porcaria do dinheiro. Veja, da mesma forma que foi feito o Estatuto do Desarmamento, esse Estatuto do Desarmamento ele poderia ter sido reformulado e poderia ter surgido novas legislações onde ela pudesse facilitar o sentido de encampar a ideia do Bolsonaro para que a população de bem pudesse ser armada. Porque, se a gente pega lá 2005, quando houve a questão do desarmamento, até hoje, 2023... a gente viu quem bem armado? O mal, né? Os criminosos, os traficantes, com um armamento cada vez mais pesado. Então, essa arma não foi tirada dos criminosos, mas a preocupação sempre é de tirar arma na mão das pessoas de bem, pessoas que porque passaram... isso faz parte do projeto comunista. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem alguns lugares que simplesmente não tem licença para você poder andar armada.
Ah, mas o bandido vai poder andar armado e o policial não vai poder tomar a arma dele. Olha, No realmente Texas, no a Texas, ausência. o cidadão pode andar com a arma do lado, na cintura. Então, alguns estados podem isso, tá? Mas a gente não tem nem sequer o costume ou a experiência de ver como que funciona lá. Por exemplo, o porte, a pessoa passou por teste psicotécnico, mostrou que não tem antecedentes criminais, legal, ajudaria bastante. Mas, por outro lado, você gera uma burocracia enorme nisso, além dos impostos, que faz o preço multiplicar por 3 aquilo que é o preço natural, tá? Então, tudo isso gera um monte de barreira. A gente estava tentando avançar, vencer lentamente essas barreiras, mas não aconteceu, não foi o suficiente. Você viu uma outra ilegalidade que querem construir aí, que é tirar das mãos das Forças Armadas e colocar para a Polícia Federal, sendo que tem, acho que é o artigo 4º lá, não me recordo, que é competência das Forças Armadas gerenciar essa questão e querem tirar das Forças Armadas. Ou seja, mais uma ilegalidade em andamento. Sim, e como eles já passaram um monte, não precisa ter lei nenhuma para eles fazer outra. Então pode ter uma lei que te proteja. Alguém do STF derruba, muda, deu a ordem, vão acatar, porque e se não acatar, vai receber uma multa absurda, o funcionário, eu tenho que obedecer, senão eu estou lascado. E os outros vão achar que nunca vai acontecer com eles e não vão fazer nada para reagir junto. E me fala uma coisa, você teria coragem de chamar alguém para constituir uma sociedade com você, sendo que ela é uma massa falida, que ela está em falência? Você chamaria alguém para fazer uma sociedade com você, uma massa falida? Então, esse é outro problema. Como é que você pega um conjunto de força crítica para você conseguir dobrar, virar essa situação? Aí você não vai um na frente, que nem o Oscar Pérez na Venezuela. Ele se rebelou, agiu com alguns, não foi o suficiente, mataram todos eles. Então, agora eu quero assim entrar na questão da moeda única que foi cogitada, né? Uhum. Essa é uma ideia que permeia a mente deles, mas eles ficam lá tentando encampar e dizer que não é bem assim. Aí Mas é uma ideia depois eles. que está na mente deles. Então, é possível. Tá, primeiro lugar, se eles estão conseguindo fazer tudo na força, eles não vão precisar nem do parlamento, eles passam por cima do parlamento. E mesmo que não dê certo, a economia quebrada, as pessoas vão depender de mais dinheiro do Estado, mais poder para o Estado. Tá? Eles querem quebrar tudo para depois tomar ou comprar barato. E as empresas que tiverem amiguinhas do governo, elas vão rachar de ganhar dinheiro. Então, o que vai acontecer? Mudar o dono. Na Venezuela, o que eles fizeram com as fazendas grandes? Eles tomaram aquele que achavam melhor. A gente vai vocês vendem barato, ou a gente chega lá, desapropria e paga quem a gente quiser, paga bem menos. Eles não querem destruir o agro do Brasil, eles querem roubar para eles. Uhum. Tá? E se a economia, no geral, estiver mal, vai ter mais gente pobre dependendo do governo. Então, eles querem o quê? Uma situação que querem que fique para eles o dinheiro maior, que o povo fique na miséria dependendo deles, aí eles travam e ficam estáveis no poder. Isso pode durar e durar. E outra coisa, a China foi uma ditadura, e o pessoal falava, olha, nenhuma ditadura passa 72 anos, que foi quando a União Soviética caiu. Só que caiu e continuou comunista, né? Que quem manda lá continua comunista. A China abriu a economia, ou seja, comunistas dominando o capitalismo, dominando um livre comércio e usando esse dinheiro a favor deles. Ou seja, o ponto falho deles era que a economia deles era uma bosta. Aí eles aprenderam que a economia funciona. Ou seja, eles ficaram mais fortes ainda, porque eles têm o poder estatal gigantesco na mão deles e agora dinheiro, que era o que eles fazem, que eles não tinham. Então, a China, em vez de ela ter caído que nem a União Soviética, ela aprendeu e se adaptou. O inimigo evoluiu. Ele deu um passo evolutivo. Ela pode entrar, ela está com risco grave de entrar em colapso econômico. Pode acontecer dela cair, ou pode acontecer dela não cair, se ela conseguir superar esse problema. Então, pode ser que melhore ou pode ser que piore, a gente não sabe. Você acha que o boicote aos produtos chineses funciona? Por exemplo, ao invés de eu tenho um celular, ao invés de eu comprar um celular japonês, um celular americano, eu não optar pelo da China, você acha que funciona? Olha, ajuda, mas só isso não vai fazer diferença. O meu é da Samsung, tomara que ele tenha sido feito na Coreia do Sul. Mas né? Eu lembro o Luciano Hang teve um comentário quando perguntaram isso para ele. Ele falou que não dá para evitar comprar da China por completo, que é muita coisa, você não acha comprador de outro lugar, ou a competitividade do preço é muito complicado. Tudo que ele pode comprar nacional de outro lugar, ele compra, mas não dá para fazer um boicote absoluto.
e muita gente não tem essa consciência, tá? Então a gente tem que puxar por vários caminhos diferentes, vários canais diferentes, só que nenhum deles vai ser uma solução mágica. Mas são várias coisas que ajudam. A esquerda fez isso. Eles puxaram tudo quanto é coisa que ajudava. Aí a somatória disso tudo, eles ganharam força. A gente tem que fazer somatória de tudo quanto é coisinha pequena, tudo quanto é estratégia que a gente puder usar, a gente tem que trabalhar com ela. Mas nenhuma sozinha vai resolver tudo. Na verdade, a direita ela dormiu em berço esplêndido por muitos anos, né? Uhum. Uma evidência disso é que nunca houve um partido de direita. Sim. Todos os partidos constituídos sempre foram de esquerda, né? Então, agora que está havendo um despertamento e que vai precisar haver o quê? Uma criação de estratégias, levantamento de lideranças, vai precisar um trabalho de ocupação dos espaços que foram ocupados pela esquerda, pela direita, para que o país possa sofrer uma mudança significativa, né? Porque senão nós que temos esse posicionamento de direita, conservadores, vamos sucumbir às matérias, aos interesses e às ideologias que a esquerda quer e trabalha com muito afinco para poder implantar no país. Sim. Agora, esse processo tem que ter organização, tem que ter dinheiro para trabalhar tudo isso, e é um processo de décadas, 30, 40 anos. A pergunta é, com o STF inteiro mandando censura, prisão ilegal, os nossos parlamentares sem poder de ação, eles vão querer extinguir qualquer partido de direita, eles vão mandar censura, prisão ilegal, vão censurar tudo. A gente vai ter que fazer o quê? Tudo na base da clandestinidade. Qualquer um mais corajoso vai ser derrubado, tá? Então, a gente está entrando numa situação que você pode ter um totalitarismo. Como é que você consegue dobrar, mesmo com infiltração? Alguém na China tem chance, qual que é a chance do povo chinês de mudar a situação lá? Ou em Cuba, tá? A internet, o pessoal está tendo mais informação, mas qualquer rebelião que eles façam, eles estão desarmados, o governo pode cortar a internet, cortar a luz, prender os caras na calada da noite, que é o que eles fizeram, tortura, prisão, multa, desencorajando, tá? E mantendo o povo preso no medo. Tá? Então é uma situação que eu não tá dando para ver ou achar um caminho de resistir a isso, mesmo que leve décadas. A gente está precisando de milagre, tá? Não tem nada fora de um milagre que vai resolver isso. O caminho mais rápido seria a tomada de decisão das Forças Armadas, o que não aconteceu até hoje, né? Seria o caminho viável. Que é o que pode estar acontecendo agora, ou pode acontecer ainda hoje, porque se eles não se posicionarem do lado certo agora, talvez eles não tenham outra chance. O povo vai se ferrar, mas os militares vão se ferrar muito mais do que todos nós. Eles vão se lascar mais que a gente, se eles não tomarem um lado da população. Porque é aquela coisa que os policiais também. A pessoa policial correndo atrás com cacetete, só o bandido com fuzil. O nível de humilhação que eles vão passar também, os militares. Com certeza. É aquela coisa que eu falei lá atrás, né? Se os militares, ao entrar na periferia, né, eles encontram força para poder oprimir, para poder prender, para poder, às vezes, ceifar a vida de alguém, etc. Se eles não tiverem uma postura adequada agora para reagir contra o sistema que aí está, eles também tornar-se-ão vítimas. Sim. Também são vítimas desse sistema. Ou seja, esses mesmos policiais vão ser aqueles que vão ser usados pelo sistema para nos oprimir, né? Como foram nas demais ditaduras nos outros países. Porque... E qualquer grupo menor que se rebele, dificilmente ele vai encontrar um apoio dos outros. E aí vai ter uma guarda nacional que eles vão ter que enfrentar, que vai chamar socorro de exército dos outros países vizinhos. Tá? Exato. Então, é muito crítica essa situação, para eles conseguirem reagir em algum momento. O momento era até com o Bolsonaro. Era aquele momento, aquele era o dia D do Brasil. Talvez ele tenha... Agora, se acontecer alguma coisa hoje, não vai ser aquele dia D com D maiúsculo, vai ser um dia D com D minúsculo. E se passar daqui de agora em diante sem, vai ser muito pior. 20% da população da Venezuela já abandonou o país.
Então, então, agora olha que contraditório, né? Você imagina os venezuelanos que vieram para o Brasil, tomaram o Brasil como guarida, né? Pediram asilo aqui, aí, de repente, eles terem que procurar um outro país. Que outro país democrático eles vão achar? O Paraguai só, mas o Paraguai também não vai resistir muito tempo. Se o Brasil cair, o Paraguai cai logo na sequência. Então, e o Paraguai sempre foi complicado. Ele sempre teve uma estrutura, uma base da população bem pior que o Brasil. Então, o Paraguai ele tem mais liberdades em alguns sentidos que o Brasil. Ele conseguiu preservar mais liberdade econômica, mais liberdade de arma, mas tem muito bandido também lá. Tem muito Paraguai complicado. Eu lembro, por exemplo, meu primo, que ele estava trabalhando no Paraguai, ele conheceu hoje a esposa dele, está grávida do terceiro filho, ele casou, teve que falar para o pai dela que estava grávida, mas quando o pai ficou sabendo, ele é brasileiro, melhorou, que o pai era uruguaio e a mãe argentina, ele então tem dificuldade em boa parcela da população paraguaia, tá? A questão cultural lá é bem mais complicada que o Brasil. Eles têm liberdade econômica, eles têm um pouco mais liberdade de armamentismo, mas a estrutura cultural no Paraguai é muito mais precária. Então é muito mais difícil ter resistência no Paraguai. E vai ser só um país perdido ali, que às vezes até consegue ter um pouquinho de liberdade, mas ele não vai ter muita força no cenário internacional. E o mundo inteiro está complicado, tá? Não tem para onde correr. Agora, por exemplo, a capacidade de aprender a falar outro idioma, ter mais cidadania, saber poder viajar de um país para o outro, pode, digamos, amortecer um pouco, mas ainda assim não é uma solução definitiva. O Brasil poder resistir a isso tudo, que o mundo inteiro está lascado, a gente conseguiria ter um ponto mais estável, que o Brasil tem um monte de qualidades para poder enfrentar tudo que está por vir no mundo ainda. Se a gente conseguir vencer hoje, ou conseguir reverter esse quadro com base em algum milagre, dá para ter uma estabilidade melhor para sobreviver no Brasil do que em outros lugares. Porque essa mentalidade esquerdista na Europa está muito pior que aqui. Quem já pensa, imagina que a mentalidade europeia está pior que a brasileira. O brasileiro está mais acordado que os europeus. Nos Estados Unidos tem muito conservador forte, mas também tem uma esquerda muito forte. Lá está uma briga ferrenha, tá? Mas pelo menos tem gente forte brigando do nosso lado. Então, também é um ponto. E aí eu já queria deixar com você um combinado para a gente fazer uma outra live para falar justamente sobre esse cenário geopolítico que está acontecendo aí fora. Por exemplo, a França, né, Reino Unido, Canadá e etc., que são países que já vêm aí suprimindo algumas verdades. O processo de educação escolar e universitária lá é muito mais difundido, muito mais profundo. E com isso, a esquerda que se aparelhou nesse campo se aprofundou e dominou muito mais. Então, a mentalidade das pessoas foi muito daquilo que ensinaram nas universidades. Tá? Universidades têm muita mentira, que é fácil puxar para o lado errado. E lá, como tem muito mais gente estudada, acabou caindo muito mais do que isso. A santa ignorância do brasileiro acabou nos ajudando em alguma coisa. Mas a mentalidade do brasileiro já vem sendo trabalhada, né, nos bancos escolares, a mentalidade socialista, né, de aceitação pelo socialismo, né, pelo comunismo, de aceitação por essas mudanças que estão vindo aí, e de certa forma elas não corroboram, principalmente para aqueles que são detentores da fé cristã. O que está havendo é uma desconstrução de cenários. Então, esse cenário ocidental de 2000 anos de cristianismo, o que eles estão tentando fazer é um desmanche, um desmantelamento. Isso. Aquele que Sim, eu vi outro comentário do Olavo esses dias que encaixa perfeito com isso, que a briga não é comunismo versus capitalismo, é comunismo versus cristianismo. O capitalismo, ou seja, o liberalismo econômico, ele foca muito na economia e esquece a moralidade cristã. Com isso, ele também gera alguma só preocupação com o dinheiro e prepara o caminho para o comunismo. Correto. Então, ele não se preocupa com as questões de liberdade, de moral, de muitas outras coisas, e prepara o caminho para o comunismo. Então, isso é um problema sério. Outra coisa, o comunismo ele é uma continuação do iluminismo. Ambos são mentalidade revolucionária. E quando você coloca um gráfico e joga os pontinhos, você vai ver que o comecinho disso é a rebelião do diabo.
Ou seja, Isso. tudo que vem de uma mentalidade revolucionária pelo próprio iluminismo e ainda mais pelo comunismo é essencialmente demoníaco. Até o padre Cícero, né, que é visto de uma forma adoradora lá no lado do Nordeste, ele fala que o comunismo é do diabo. Sim. Né? E não resta dúvida de que o comunismo é exatamente a oposição, é o contrário e é o sistema que ataca o cristianismo no Ele é sentido a de destruir o preparação para o comunismo, ainda mais o comunismo de ordem progressista, é a preparação para o terreno do satanismo declarado. Ele prepara o terreno certinho para o satanismo. Tá? Os caras podem defender o ateísmo, mas é tudo conversa. A hora que você tiver claro a existência de Deus, vai ficar claro que o diabo existe. Esse povo vai tudo pro colo do capeta, gritando feliz, abraçando, beijando com ele. Tá? Então, ele prepara a mentalidade perfeita para isso. O comunismo de ordem dentro do espectro, do pedacinho do progressismo ali. Com certeza. Farley, vamos chegando ao fim, né? Uhum. Por dado o horário e os nossos compromissos, né? Eu quero te agradecer, né, imensamente. Seu ponto de vista Também. foi colocado aqui, foi muito esclarecedor, né? Foi pertinente, né? E veio a agregar, a somar essa vastidão de conhecimento que você tem aí. Né? Fico feliz por você ter aceitado o meu convite e ter participado comigo até agora. Tá certo, obrigado. Vamos aparecer de novo também. E vamos combinar aí, numa próxima, continuar esse assunto. Tá bom? Então tá bom. Obrigado e um Obrigado. abraço e até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.